do oleiro. Como barro nas mãos do oleiro. E eu quero ler com você Jeremias, capítulo 18, versículo 1 ao versículo 6. Um texto conhecidíssimo diante da igreja do Senhor. Se você é crente de mais tempo, com certeza você já ouviu, já leu, né, já ouviu ministrações acerca desse texto, falando sobre a casa do oleiro, falando sobre Jeremias recebendo uma palavra de Deus para ir até a casa do oleiro e o vaso se quebrando na mão do oleiro. Olha o que diz, Jeremias 18, do 1 ao 6. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então, eu fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda, fazendo barro. Mas o vaso de barro que ele estava formando, estragou-se em suas mãos. Em outras traduções dizem, quebrou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra, dizendo: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês, como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó Israel. Bom, Jeremias, ele é um profeta que sofreu. Jeremias é um profeta que ele profetizou durante muito tempo e em vida ele não viu nenhuma das suas profecias se realizar. Mas o que é mais incrível na história de Jeremias, que se alguém olhasse de fora, ia falar assim, Jeremias falhou. Jeremias não foi um bom profeta. Jeremias, ele não tem como nem ser um cara privilegiado. Por quê? Porque como é que um cara profetiza e ele não vê nenhuma das suas profecias se cumprir em vida? Só que, além dele profetizar e nenhuma das suas profecias forem cumpridas em vida, ele também sofreu tanto, que Deus permitiu que ele escrevesse um livro só de lamentações. Lamentações de Jeremias. Lamentar é diferente de murmurar, é diferente de se queixar, é diferente, daquilo que a Carol falou aqui, que é o muquerela. É diferente. Por quê? Porque lamentar significa você colocar a sua tristeza para fora e você dizer aquilo que você está sofrendo. Olha, eu estou triste, acho que não deveria estar acontecendo isso, a promessa não se cumpre, o pessoal não me ouve. Não é murmurar, você não está reclamando, você não está murmurando, você não está se queixando, você está se lamentando. E não é pecado se lamentar. O pecado é murmurar. Sabe por quê? Porque quando você murmura, você geralmente agride ou diminui a outra pessoa. Quando você murmura, você está dizendo assim, lá, pastor, passou ali, não viu a cadeira lá atrás não? Passou pertinho, por que não pegou? Lá, o pastor. Falando do pastor porque sou eu, lá fulano. Fulano não faz isso, não cuida dos filhos, deixa o filho assim. Então, quando você murmura, praticamente você está dizendo, no lugar daquela pessoa eu faria melhor. Quando você murmura para com Deus, praticamente você está dizendo, no lugar de Deus eu faria melhor. Então, Jeremias, ele se lamentou, ele escreveu a tristeza dele, ele escreveu toda a frustração dele. Deus permitiu que escrevesse Lamentações de Jeremias e o próprio livro de Jeremias. Só que, quando a gente olha para a história de Jesus, existe um momento que ele traz todo mundo para dentro
de uma casa, e ele pergunta: ei, o que dizes? Quem dizes que eu sou lá fora? Aí eles dizem assim: uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é alguns dos profetas, outros dizem que você é João Batista. Mas tem uma frase que pega o meu coração, capta a minha atenção. Tem uns que falam assim: alguns dizem que você é o profeta Jeremias. Um homem que recebeu sucesso, não pelas profecias que foram cumpridas em vida. O homem que recebeu sucesso, não porque ele viveu de alegria em alegria, profetizava, coisas boas aconteciam e tudo mais. Não, a profecia dele era sempre de juízo. A profecia dele era sempre algo que iria acontecer com a comunidade de Israel, porque a comunidade de Israel estava pecando, estava errada. Sabe, é muito ruim a situação que Israel estava, porque a partir daquele momento a gente vai ver Jeremias, Ezequiel, Daniel, todo mundo contemporâneo, e o povo de Israel sendo invadia e quebrava tudo, levava as mulheres, levava os escravos, colocava um outro rei no lugar e mandava pagar impostos, depois invadia de novo, e invadiu umas 4 vezes, até que pegou todo mundo, pegou Daniel, pegou um monte de gente e levou para o exílio. Jeremias está nesse período, vendo o pecado de Israel. Então ele profetiza uma profecia de juízo, falando: vocês estão errados, falando: está tudo ruim. E é nesse momento que Deus chama Jeremias e fala assim: Jeremias, e a Bíblia diz que Jeremias ouviu a palavra do Senhor. Jeremias, vai até lá a casa do olheiro, porque eu vou falar com você. A primeira verdade que eu entendo nesse texto é que Deus fala. A primeira verdade que muitas vezes a gente passa o texto e a gente esquece de perceber é que Deus fala. Deus fala de diversas maneiras. E Deus está falando de diversas maneiras com você no dia de hoje. No dia de hoje, no seu almoço, Deus falou. Talvez você não percebeu, não foi sensível, mas Deus falou, não falou no seu almoço? Aí ó, você veio para a igreja e Deus já falou com você no momento que você viu o link, o worship da Lagoinha Orlando. Eles foram até embora porque eles têm que estudar amanhã, então aqui desde manhã, cantaram de manhã e cantaram de noite, né? E são crianças, eles foram para Orlando, né? Porque eles precisam ir para casa para acordar cedo amanhã, então eles estão aqui, né? Pré-adolescentes, nem são adolescentes, pré-adolescentes cantando, adorando ao Senhor. Você entra, você fala: uau, Deus já fala contigo só ali. Talvez venha com um pensamento e você pensa que é um pensamento seu, mas é Deus falando com você. Crianças tão pequenas já adorando ao Senhor de coração, né, com excelência, e eu estou aqui sentado a minha bunda quando crente 3S, salvo, sentado e satisfeito, né? Estou salvo, sentado, satisfeito, tudo bem, não vou me mexer, não vou fazer nada. Deus já fala com você, Deus falou com você nas letras do louvor. Se você perceber o que Deus está falando com você na letra de cada louvor, você vai falar assim: uau, como Deus está falando comigo. Eu lembro que antes de entrar nos montes, que a gente ia para os montes, toda terça-feira e toda sexta-feira a gente ia no monte, né? Na terça-feira ia no Mince, que era um monte mesmo, e na sexta-feira a gente ia numa mata fechada. E todas as vezes que eu estava com um amigo meu, o baixinho, a gente colocava, esperando o pessoal chegar, colocava o louvor no rádio e colocava uma playlist lá e deixava rolar. Aí dava raiva, que toda 9 segundos ele ia passando, assim: ouve a música baixinho. Aí ele falou: não, pera aí que Deus vai falar. Aí ele ia, chegava uma hora que ele deixava. Aí a gente ficava conversando, daqui a pouco ficava ouvindo a música, e Deus falava com a gente na música, e era tão forte aquele momento que a gente estava recebendo a letra da música, que quando a gente entrava no monte, tinha um momento de palavra, e no momento da palavra, a pessoa que estava dando palavra falava tudo que a gente ouviu no carro. Eu falei assim: Jeová, vamos fazer isso mais vezes. E a gente começou a ser sensível através dos louvores.
a não apenas cantar da boca para fora, mas a entender que Deus fala através de Deus fala. Eu não sei a forma que Deus está falando contigo. Deus pode falar com você através de uma família. Você olha uma família feliz e você fala assim: uau, que família linda, olha, eu quero ter uma família assim um dia. Você olha o marido tratando bem a esposa e você fala assim: uau, como meu marido poderia ser assim. Ou você, marido, Deus está falando com você, olha como você pode tratar com mais romantismo a sua esposa. Você olha as duas crianças brincando, você fala: olha que inocência, olha que pureza, não está preocupado com boleto, não está preocupado em acordar cedo, não está preocupado com o cara que está querendo te passar a perna no trabalho, Deus está falando com você, e ao mesmo tempo vem um versículo na sua mente, você fala assim: uau, para você entrar no céu você tem que ser igual criança. Jesus fala isso. Quando você olha dois velhinhos passando na rua, talvez de mão dadas, talvez se declarando, olhando um para o outro, você fala assim: uau, que lindo, que bênção. Imagina a gente assim, e Deus está falando com você em todo momento. Só que muitas vezes a gente acha que são coisas da nossa cabeça. É coisa da minha cabeça, é um pensamento da minha cabeça. Meu irmão, tem coisas que Deus coloca no momento certo, na hora certa da sua vida para falar contigo, e você acha coisa da minha cabeça, mas é o Espírito Santo que está soprando na sua mente. Porque Deus fala, e Deus fala através do exemplo. Quantas vezes você ouve uma parábola, igual Jesus ouvia as parábolas, falava sobre parábolas para ensinar. Você ouve sobre parábolas e você fala: uau, como Deus falou comigo, como Deus fala comigo. A questão não é se Deus fala. A questão é: eu estou sensível para ouvir o que Deus está falando? Porque Ele fala. Em todos os momentos, Ele fala. Sabe, a segunda verdade é que o seu passo de obediência traz uma nova direção. Às vezes você foi no culto lá atrás na sua vida e Deus usou alguém para falar uma profecia com você. Muitas vezes você tem uma convicção no seu coração e você fala: Deus quer me levar para os Estados Unidos. Muitas vezes você abriu a palavra e Deus te deu uma direção, Deus falou com você, mas a questão é: você ainda está na última direção ou você já recebeu uma nova direção? Por quê? Porque a sua obediência vai trazer uma nova direção. Porque às vezes você está precisando e você está querendo uma nova direção de Deus na sua vida, mas você ainda não cumpriu a última direção que Ele te deu. Deus, Ele não fala tudo. Por mais que a gente fique irritado com isso, por mais que a gente pareça que a gente fica assim: Deus, mas por que o Senhor não fala tudo de uma vez? Fala tudo, o Senhor já sabe de tudo, o Senhor é presciente, o Senhor já sabe o futuro. Sabe por quê? Se Ele fala tudo, você não gera confiança, você não gera fé, você não gera intimidade, porque você já sabe tudo e você vai viver a sua vida e vai esquecer dEle. Agora, se Ele te dá um passo de cada vez, e você dá um passo, Ele te dá uma nova direção, Ele te dá um passo, você dá um passo, Ele te dá uma nova direção, você vai ficar mais íntimo de Deus, mais sensível à voz de Deus, mais sensível aos direcionamentos, você vai querer buscar Ele a cada momento. Deus, Ele não te fala tudo. Eu não sei se você ficou na última direção e vai obedecer. Eu não sei se ficou na última direção e ainda não está sensível àquilo que Deus está falando, mas olha o que Deus fala para Jeremias: veio a palavra do Senhor a Jeremias: vá até a casa do olheiro, porque lá você vai receber uma palavra minha. Ou seja, Deus está dando uma palavra para o profeta Jeremias, para que ele vá até a casa do olheiro, porque Deus vai dar uma nova palavra para ele. Mas tem gente que recebeu uma palavra de Deus e não obedeceu, não desceu à casa do olheiro. Tem gente que recebeu uma palavra de Deus e não cumpriu aquilo que Deus está falando. Mas pastor, como é que Deus fala? Eu já falei com você, meu irmão. Uma pessoa que Deus colocou no seu coração, uma palavra, uma frase da pregação que você ouviu, do louvor que você ouviu, um perdão que você tem que liberar, uma ligação que você tem que fazer, um dinheiro que você tem que dar para alguém,
Uma roupa que você precisa tirar de dentro de casa é um presente do passado. Um presente do passado que você recebeu e ainda está lá, você precisa tirar. Essa foi forte, essa daqui é para alguém aqui, não sei para quem foi não. Mas um presente do passado, tira ele. Enquanto você não obedece à última direção de Deus, Ele não te dá uma nova. Não faz sentido. Imagina eu dentro de casa. Eu tenho 2 filhas pequenas, mas imagina elas maiores. Eu vou dar uma lição de casa para elas fazerem e falar assim: olha, filha, quando eu sair de casa, vou ter uma lista aqui, ó. Você vai arrumar a sua cama, você vai colocar o lixo para fora, você vai fazer isso, vou deixar uma lista ali, ok? E eu deixei uma lista ali, e você vai fazer todas essas direções, ok? Ok. E eu saio de casa. Quando eu volto para casa, ela vem conversar comigo e fala: papai, o que eu tenho que fazer agora? Qual é a nova direção? Para onde que a gente vai? Aí eu falo assim, naturalmente: você já fez tudo aquilo que eu deixei na lista para você fazer? Aí ela vai falar o quê? Não, faltou isso, isso e isso. Se faltaram esses itens, vai lá e faz. Por que eu vou te dar uma nova direção? Eu vou te falar o que a gente vai fazer se você ainda não cumpriu aquilo que eu deixei para você. É mais ou menos assim que Deus trata com a gente. Às vezes a gente fica pedindo muito direção de Deus de uma forma sobrenatural, mas a maior direção de Deus já foi dada, que é a Bíblia Sagrada. Ele já deixou escrito e tem muitas coisas para a gente cumprir através da palavra de Deus. E quando a gente cumpre a palavra de Deus, a gente se torna tão íntimo de Deus e sensível às direções, que Ele começa a falar de forma personalizada com você, através de testemunho interior, um pensamento que vem, uma impressão no seu espírito, através de sonhos, através de revelação. Por quê? Porque Ele vê que você está tão interessado em seguir à risca aquilo que Ele deixou, na lista que Ele deixou, na sua palavra, que Ele fala assim: eu preciso dar novas direções e direções personalizadas, porque essa palavra é uma direção coletiva, mas quem se interessa em cumprir a direção coletiva, eu faço questão de dar uma direção personalizada. Sabe, ele foi até a casa do oleiro e Deus falou com ele de novo. Mas para você descer até a casa do oleiro, você precisa deixar de ser orgulhoso. O orgulho atrapalha muito. Eu estava com a Carol, aí a gente estava falando de uma pessoa, eu falei assim: uau. Eu falei assim: sabe o que atrapalha mais essa pessoa? O orgulho. Aí o Espírito Santo falou assim: muda a frase. Eu falei assim: sabe o que nos atrapalha? O orgulho. Porque eu preciso me incluir nisso. Porque todos nós temos uma pontinha de orgulho. Todos nós, o ego fala um pouquinho. É incrível. Eu saio daqui, eu vou assistir minha pregação para dizer uau para mim mesmo, que eu falo assim: uau, essa pregação foi top. Não, essa não foi boa. Então, eu preciso entender, né, qual é a minha performance, se eu estou pregando bem, se eu estou lendo a Bíblia mesmo, se eu estou lembrando dos versículos. Então, às vezes uma pessoa dá um elogio, aí massageia o nosso ego. Vai dizer que você não é assim, meu irmão? O próprio Salomão falou: vaidade, é tudo vaidade. A gente precisa tomar cuidado com isso. Mas imagina, se Jeremias fosse um cara orgulhoso, Deus fala assim: vai até lá, a casa do oleiro, que eu vou falar contigo. Ele fala assim: não, eu não vou não. Para que vai lá? O Senhor é Deus e o Senhor pode falar comigo aqui. Às vezes a gente faz uns questionamentos tão idiota para Deus. Se Ele está falando para você ir, é para você fazer. Você não tem que ficar questionando. Aí, suponhamos que o orgulhoso vá até a casa do olheiro. Aí ele vai. Na hora que ele está observando, ele observa que o olheiro começa a trabalhar com o barro. Só que o barro se quebra, o barro estraga, é o que o versículo diz, não é? O orgulhoso ia falar assim: se eu me mandou aqui para eu ver isso, o cara não sabe nem fazer uma obra de olheiro direito. Ele está aprendendo isso. Olha lá, fez um negócio, o negócio estragou na mão dele. Ih, esse cara não é bom não, hein, Deus? O que o Senhor quer dizer com isso?
Muitas vezes, o nosso orgulho atrapalha a direção que Deus tem para a nossa vida. Não deixa o orgulho te atrapalhar. Não deixa o orgulho te parar. Não deixa o orgulho te travar. Deus, Ele quer falar com você. Mas não fica questionando a Deus muito, não. Parece uma criança. A minha tem 3 anos e já entrou na fase do porquê. Pô, mas por quê? Por quê? Mas por que isso? E por quê? Aí eu falo uma coisa e ela fala, mas por quê? Mas essa porquê nem se encaixa naquilo que eu estou te falando, filha. Mas por quê? Já fica no automático. Outro dia a Carol ficou irritada e falou assim, mas por quê? Mas por quê? E ficou repetindo para ela, né? E assim, mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Tira o porquê da sua cabeça e muda para o pra quê. Deus, para que o Senhor está me mostrando isso? Para que o Senhor me trouxe aqui? Para que o Senhor insiste comigo dessa forma? O que eu preciso aprender com isso? Algo que eu acho muito interessante, e eu coloquei aqui no ponto 3, terceira verdade. A primeira verdade é que Deus fala. A segunda verdade é que o seu passo de obediência traz uma nova direção. E a terceira verdade é que Deus não manda você olhar para quem está parado. Imagina, Deus manda Jeremias ir até a casa do oleiro. Na hora que ele chega na casa do oleiro, a casa do oleiro está vazia. Não tem ninguém. A roda que ele faz o barro está parada? Não. Deus geralmente pede você para observar aquele que está se movimentando, aquele que está trabalhando, aquele que está produzindo. Deixa eu te dizer algo. Deus, Ele quer te impulsionar a olhar para aqueles que são bons exemplos. Chega de olhar para pessoas que estão paradas, preguiçosas, que não fazem nada, que não produzem nada. A gente precisa olhar para aqueles que são inspirações para a nossa vida. A gente precisa olhar para quem está trabalhando. A gente precisa olhar para quem está produzindo. E outra, a maneira com que a gente olha define muito o quanto a gente vai progredir ou não. Porque muitas vezes a gente tem tanta escassez, a gente tem tanta ferida que a gente olha para quem está trabalhando e a gente pode olhar e falar que esse cara faz errado, que esse cara, ele deixa o barro quebrar, que esse cara, não, Deus está te olhando para um propósito, e o propósito não é você criticar, o propósito não é você apontar defeito, o propósito é você fazer alguma coisa para Deus, diante do reino de Deus, diante da sua família, que seja tão louvável quanto aquela pessoa que Ele está te mostrando, porque assim como Deus te levou a olhar aquele que está trabalhando, aquele que está produzindo, Deus quer trazer outras pessoas para olhar você produzindo, para olhar você dando fruto, para olhar você trabalhando. Porque aquilo que você faz vai se tornar testemunha para os outros. Quando Deus te mostrar algo ou alguém, vá com um coração humilde e fala assim: ei, se eu não faço aquilo que ele faz, eu não posso falar nada, eu tenho que aprender. Se eu não faço aquilo que ele faz, eu não posso falar nada, eu tenho que aprender. Mas ele está errado, mas é heresia, mas eu acho que não deveria fazer isso, mas eu acho que não tinha que ir por esse caminho, não é esse o coração que Deus quer que Jeremias tenha diante do exemplo que Deus está mostrando para Jeremias. Não é esse o coração que Deus quer que a gente tenha diante dos exemplos que a gente encontra na nossa vida. Mas assim é fácil, né? Mas você sabe, meu irmão, que muitas vezes a gente critica e aponta a vida de alguém e a gente está totalmente precipitado, porque fazem isso com você. Quantas pessoas lá do Brasil já apontaram para você achando que você está rico? Mas aí você ganha 5 vezes mais, não é assim? Aí a vida é mais fácil, não é assim? As pessoas não sabem nem metade da metade do que a gente vive aqui, não é? Nós não
devemos tomar essa mesma atitude. Se nós não conhecemos, se nós não temos intimidade, se nós não encontramos com a pessoa pessoalmente, nós precisamos nos segurar. Nós precisamos focar naquilo que Deus quer mostrar para a gente. Nós precisamos focar no exemplo que Deus está mostrando para a gente. Ele está dizendo, vá até a casa do olheiro. E quando ele chega lá, ele vê um cara trabalhando. Só dá para aprender com quem está se movimentando. Só dá para aprender com quem está produzindo. Só dá para aprender com quem está frutificando. Quem são as pessoas que mais influenciam a sua vida? Quem são as pessoas que você mais aprende com elas? Provavelmente essas pessoas, elas são pessoas que estão dando fruto. Estão gerando conteúdo, estão fazendo conexões, estão fazendo investimentos, estão abrindo empresas, estão trazendo uma palavra que dificilmente as pessoas ouviram, uma palavra diferente, uma mensagem nova, estão trazendo uma mensagem com autoridade, estão fazendo algo que muita gente não faz. Por quê? Porque se você quer ter resultados diferentes na sua vida, você precisa fazer coisas diferentes na sua vida. E a gente observa e a gente se inspira naqueles que fazem algo diferente, naqueles que produzem. E Deus, ele sempre tem uma lição para mostrar com a gente. Essa lição é: para de olhar para quem está parado, para de olhar para o preguiçoso, para de olhar e dar ouvido para essas pessoas que não estão fazendo nada, que só falam mal de quem está produzindo, que só falam mal de quem já está fazendo, que só falam mal de quem está em evidência, que só falam mal de quem... Quarta verdade que eu aprendo: o vaso se quebrou. Às vezes a gente coloca a culpa no olheiro, como se o olheiro não soubesse o que está fazendo. Às vezes a gente coloca a culpa no olheiro, como se o propósito estivesse errado. Mas a Bíblia não diz que foi o olheiro que quebrou o vaso. Às vezes a gente está colocando culpa em Deus, porque Deus está quebrando a gente. Eu vim para cá e as coisas pioraram. Eu segui uma direção de Deus e as coisas pioraram. Eu vim para a igreja e as coisas estão piores. Não é possível não. Quanto mais eu vou para a igreja, quanto mais eu vou para o GC, quanto mais eu me envolvo, mais as coisas apertam. Não, eu estou passando dificuldade, era para ser o contrário. Aí a gente coloca a culpa em Deus. Deus está quebrando o vaso, porque nós somos como barro na mão do olheiro. Nós somos aqueles que estamos sendo moldados e de repente parece que as coisas estão dando certo e ele vai lá e quebra a gente. Não, não é assim. A Bíblia diz que o vaso, não foi ele que quebrou o vaso. O vaso estragou. Tem duas possíveis interpretações para isso. O vaso, ele pode se quebrar porque ele estava fazendo algo ruim, porque você está fazendo algo que é fora da vontade de Deus, porque você está fazendo algo que ele não pediu você para fazer, porque você está se precipitando, então você se quebra de uma forma ruim. Ou a segunda interpretação é que o vaso se quebranta na mão do olheiro. O vaso, ele se quebranta, o vaso, ele se entrega, o vaso, ele se dispõe, o vaso, ele se rende na mão do olheiro. E muitas vezes Deus, ele quer que a gente se renda na mão do olheiro. Por quê? Porque ao invés de colocar culpa em Deus, a gente precisa se render e ter a confiança que ele já sabe do futuro, porque nenhum oleiro pega para fazer uma obra sem saber o resultado final, sem visualizar o resultado final. Ele já sabe do seu futuro, ele já sabe qual obra você vai fazer.
Ele já sabe pelo o chamado que você tem. Ele já sabe o propósito da sua existência. Deus, Ele não errou com você. Deus, Ele não está errando com você. Muitas vezes a gente acha que a nossa preparação espiritual, ela vem de forma espiritual. Sabe, você que entrou no Evangelho há pouco tempo, ou você que entrou no Evangelho, mas não investiu muito na sua vida espiritual. Muitas vezes você pensa que a sua preparação para viver algo espiritual é apenas uma preparação espiritual, através de leitura, através de oração, através de jejum. Mas deixa eu te dizer algo que talvez seja surpreendente para você. Deus usa as coisas naturais que você vive no dia a dia para te preparar para situações espirituais na sua vida. Deus usa uma perda, Deus usa uma amizade, Deus usa uma mudança de estado, uma mudança de país. Deus usa o colégio que você fez, Deus usa a faculdade que você tem, Deus usa até as coisas que você aprendeu lá na roça. Deus usa tudo que é natural, toda a sua caminhada para você cumprir o propósito espiritual. Muitas vezes você fala assim: eu não estou preparado para viver algo espiritual na minha vida, eu não estou preparado para viver o meu chamado. Mas Deus está falando com você: as coisas naturais que você viveu no seu dia a dia até aqui te prepararam para o chamado que eu tenho para você, porque as coisas naturais são aquilo que vai conectar com o natural que o outro está vivendo. Ei, você teve uma ferida, você teve uma frustração, você teve uma traição, você estudou no colégio, você tem uma família, você teve namorado, você teve um casamento, você teve filhos, você trabalhou em algumas empresas. Quando Deus for te usar, Ele vai usar tudo aquilo que é natural para alcançar aquela pessoa que não sabe nada do espiritual, mas vive a vida natural, e é o seu natural que se conecta com a pessoa através do seu testemunho, e a partir daí você insere o espiritual na vida dele, e a pessoa, ela vai ter a capacidade de entender que a vida espiritual está conectada com aquele que é o oleiro, e ela é barro na mão do oleiro. Mas para você viver isso, você precisava ser preparado, e a preparação que Deus te deu foi uma preparação natural para um momento espiritual. Porque às vezes a gente vem para a igreja e espiritualiza muito, e espiritualiza tudo. Eu tenho que ler a Bíblia tantas vezes, eu tenho que fazer jejum tantas vezes, isso é bom, isso é importante, e isso vai te dar um up na sua vida espiritual. Mas tudo que Deus permitiu você viver até hoje, no seu natural, já te preparou para você cumprir o seu chamado. David, mas eu sou 100% preparado? A gente nunca vai ser. A gente nunca vai ser. Eu não estava preparado para casar. Casei. Não estava preparado para viver. Esse mês a gente faz 6 anos de casamento. 6 anos de casamento. Mas eu não estou preparado para viver o 7º. Eu não estava preparado para ter a primeira filha. Eu já tenho 2. E eu preciso me preparar para ter o 3º. Aleluia. Eu não estava preparado para dar aula no Seminário Teológico Carisma. Mas eu dei aula. Ainda dou aula. Eu não estava preparado para ser o pastor de homens da Lagoinha Orlando Church. Mas eu fui. Eu não estava preparado para assumir uma igreja na idade que eu tenho. Mas eu estou. E estou aqui. E eu tenho certeza que eu não estou preparado para dar o próximo passo que Deus tem na minha vida. Porque aquilo que Deus te preparou até agora é para você viver o agora. Porque se você ficar pensando: não estou preparado, não estou preparado, não estou preparado, não estou preparado, você nunca sai do lugar. Você nunca desce até a casa do olheiro, obedecendo aquilo que Deus está falando. Você nunca vai exercer aquilo que Deus tem para você. E a última verdade: já falei, não, última verdade: Ele faz de acordo com a vontade dEle. A Bíblia diz que Ele faz como bem parecer. Ele faz com propósito e de propósito.
A Bíblia diz que o vaso se quebrou na mão do olheiro. E quando o vaso se quebrou na mão do olheiro, sabe o que ele fez? A Bíblia diz: e ele fez conforme bem lhe pareceu. E ele fez conforme ele quis. Porque Deus tem uma vontade na sua vida. Sabe, às vezes a gente fica questionando: por que eu sou assim? Por que eu vivo dessa maneira? Por que eu estou com essas pessoas? Por que eu estou nessa situação, nesse lugar? E a gente esquece que Deus faz tudo com propósito e de propósito. Que até as coisas ruins que passaram na sua vida não foi Deus que fez, mas Ele vai usar isso para você cumprir um propósito maior, alcançar mais pessoas e para você prosperar e ser uma pessoa de sucesso. Ele faz conforme Ele quer. Já que aconteceram coisas ruins que não foi Deus, a Bíblia diz que Deus transforma maldição em bênção. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem de acordo com o seu propósito. E quando diz todas as coisas, não são só as coisas boas, são as coisas ruins também. Talvez você pensou aí: David, eu sou essa pessoa que estou quebrada, eu sou essa pessoa que fiz coisas ruins, eu sou essa pessoa que eu me quebrei. Mas deixa eu te dizer, não tem problema você estar quebrado nas mãos certas. O problema é você estar quebrado nas mãos erradas. Porque quando você está quebrado nas mãos erradas, parece que as pessoas e Satanás quebra mais ainda. Parece que tritura, parece que cada vez fica pior. Mas se você quebra na mão certa, Deus, Ele faz questão de fazer de novo. Ele refaz conforme a vontade dele. Sabe, Isaías 64:8 diz assim: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obra das Tuas mãos. Todos nós somos obras na mão de Deus. Se você não está entendendo a fase da sua vida agora, antes de tomar qualquer decisão precipitada, ore, pergunte para Deus. Eu sinto muito forte aqui, existem pessoas que iriam tomar decisões. Antes de tomar qualquer decisão precipitada, ore, busque a Deus e fale: Deus, eu sou obra, eu sou barro nas Tuas mãos. O Senhor sempre tem um propósito. Por mais que seja doloroso, por mais que eu tenha muitas lamentações para jogar para fora, por mais que eu esteja frustrado, por mais que pessoas me feriram, por mais que eu não me sinta bem nesse lugar, por mais que parece que as coisas estão dando errada, assim como parecia para Jeremias, Senhor, me mostra, Senhor, qual atitude eu devo tomar, se a minha vida está do jeito que deveria estar. Sabe por quê? Porque mesmo Jeremias estando nessa situação, ele era homem de Deus, ele é um profeta de Deus, e ele foi lembrado pelos homens que estavam lá fora, confundindo Jesus com ele. Então não é porque a sua vida não está do jeito que você queria, que você não está vivendo aquilo que Deus quer que você viva. Deixa eu te dizer, nem tudo que está dando certo significa que é de Deus. Nem tudo que está dando certo significa que é de Deus. Assim como nem tudo que está dando errado significa que é de Deus. Você precisa ter sensibilidade e entender o que Deus quer para a sua vida nesse momento. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Deus começou uma obra na sua vida, meu irmão. Você é um barro nas mãos do oleiro. E Deus, Ele manda te dizer hoje, nesta noite, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vai cooperar, vai cooperar. Mesmo que esteja doendo, mesmo que você não esteja entendendo, deixa eu te mostrar. Deus, Ele está te moldando na mão dEle. E todas as coisas ruins vai servir
para você ser o molde perfeito na mão dele. Os nãos que você recebe fez você ser quem você é hoje. Os sim que você recebe fez você ser quem você é hoje. As portas abertas fez você ser quem você é hoje. Mas as portas fechadas também fez você ser quem você é hoje. Então, não fica brigando com Deus porque essas coisas acontecem. Só fala para Deus assim: Deus, eu estou à sua disposição, eu me quebranto nas suas mãos. Faz de mim um vaso novo, um vaso de honra, um vaso para ser usado pelas suas mãos, um vaso que mesmo que tenha que recomeçar, eu vou recomeçar nas mãos certas, que é a mão de Deus. Fique de pé nesse momento.